Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Para a gente continuar o nosso estudo hoje da eletrosfera, a gente vai terminar essa parte, por enquanto, né, com a distribuição eletrônica, tá? O que seria a distribuição eletrônica, né? É, na verdade, a gente determinar em que posição estão os elétrons, né? Em quantos elétrons estão em cada camada da eletrosfera. Então, para a gente poder começar a entender isso, a gente tem que conhecer, né, a organização dessa eletrosfera. Ela é dividida em 7 camadas ou 7 níveis que vão de K a Q, como a gente já falou. E cada um desses níveis tem também uma subdivisão, né? Eles são divididos nos chamados subníveis de energia, tá? Então, cada camada tem os seus subníveis específicos. Aqui no desenho a gente até colocou todas essas camadas para vocês e o máximo de elétrons que pode cada uma ter, né? Esses subníveis compreendem o subnível S, que tem no máximo 2 elétrons, o subnível P, que tem no máximo 6 elétrons, o subnível D, que tem no máximo 10 elétrons, e o subnível F, que tem no máximo 14 elétrons, tá? Então, cada camada vai ter uma quantidade específica de subníveis. Por exemplo, na camada K, você tem o subnível S. Então, nela cabe no máximo 2 elétrons, né? Que isso é o que máximo que cabe no subnível S. Na camada L, tem os subníveis S e P. Como no S cabem 2 e no P cabem 6, na camada L como um todo, cabem no máximo 8 elétrons. Na camada M, que tem os subníveis S, P e D, né? No subnível S cabem 2, no P cabem 6 e no D cabem 10 elétrons. Então, na camada M como um todo, cabem no total 18 elétrons. E na camada N, que tem os 4 subníveis S, P, D e F, cabem no máximo 32 elétrons, que é a soma de 2 no subnível S, 6 no subnível P, 10 no subnível D e 14 no subnível F. Tá? Então, esses subníveis todos configuram os 32 elétrons que a camada N pode suportar. E aí, a camada O, que é igual a N, também tem no máximo 32 elétrons. A camada P, que é igual à camada M, tem no máximo também 18 elétrons. E a camada Q, que tem uma composição igual à camada L, cabem no máximo 8 elétrons nela. Tá? Então, para a gente poder começar a entender a distribuição eletrônica, a gente tem que saber, né, a gente tem que conhecer esses níveis de K a Q e os subníveis de energia, que são os subníveis S, P, D e F, além de identificar o máximo de elétrons que cabe por camada, beleza? Então, partindo disto, a gente começa a distribuir os elétrons, que ocupam, obviamente, a eletrosfera na direção da energia estar crescendo. Isso quer dizer que os elétrons tendem a ocupar a eletrosfera a partir do subnível de menor energia em direção àquele que tiver maior energia, tá? Vamos lembrar de onde vem essa energia? De cada camada, tá? Então, camada K tem uma energia 1, camada L energia 2. Lembram de números quânticos principais da nossa última aula? Então, esses níveis, essas camadas, cada um tem a sua energia. A mais energética é a Q e a menos energética é a K. Tá legal? Os subníveis também têm uma energia crescente, até porque se no subnível S cabem 2 elétrons e no P cabem 6, é natural que o subnível P seja mais energético que o subnível S. Automaticamente, o subnível D é mais energético que o P e o subnível F é mais energético que o D. Tá legal? Então, para organizar essa energia crescente, essa ordem crescente da energia, um cientista famoso chamado de Linus Pauling, ele construiu esse diagrama que está na imagem que vocês estão enxergando. Esse diagrama ele comporta todos os subníveis que existem por nível e essas setas indicam a direção da energia crescendo. Então, é importantíssimo que toda vez que a gente for distribuir elétrons, a gente siga a direção das setas, tá? São essas setas que definem a ordem crescente da energia. Então, se a gente for seguir essas setinhas, o que a gente vai ver? Que tudo começa no 1s2.
E aí, do 1s2, a seta volta ali para o 2s2. Depois do 2s6, ela volta para o 2p6. Continua no 3s2. Volta ali para trás no 3p6. Vai para o 4s2. Volta ao 3d10. Segue para o 4p6. 5s2. Volta e vai para o 4d10. Segue para o 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. Tá? Essa é a sequência de ordem crescente de energia. Então, é a sequência que a gente precisa seguir para distribuir os elétrons dos elementos químicos. Tudo bem? Essa é uma das partes mais importantes de hoje. É o que a gente vai usar como referência para distribuir os elétrons de qualquer átomo ou íon. Tudo bem, galera? Então, vamos continuar aqui. Como que a gente interpreta essa linguagem do diagrama? Se a gente pegar aqui o 1s2, ou 2s2, o 3p6, o 4f, qualquer item desses, qualquer subnível, a gente vai traduzir eles no seguinte. O número que vem na frente corresponde ao nível, à camada. Então, falar em 4D10, o 4 que vem na frente significa nível 4, camada 4. 6P6, então seria o nível 6, camada 6. Tá legal? A letrinha do meio é o subnível, que é o S, o P, o D ou o F, certo? E o 2 aqui em cima, né, do subnível, indica a quantidade de elétrons nesse subnível. Então, se eu falar assim, eu tenho um último subnível como sendo 5D7. O termo 5D7 significa que eu estou no quinto nível, na camada número 5, no subnível D dessa camada número 5, e nesse subnível D existem 7 elétrons. Ok? Então, cada parte dessa simbologia tem um significado. Beleza? Por que a gente vai usar isso? Porque a gente vai usar essas informações para distribuir os elétrons por subnível. Então, vamos distribuir aqui os elétrons de um átomo neutro. A gente tem que lembrar uma coisa, que para átomos neutros, a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Tá? Então, se eu te falar que eu tenho um átomo neutro com 30 prótons, ele também vai ter 30 elétrons. Tá legal? E esses 30 elétrons, eles podem ser distribuídos de duas formas. Numa ordem energética, que é aquela que segue a sequência do diagrama de Pauling, das setinhas, ou numa ordem geométrica. Só que o importante, a ordem geométrica, por mais que ela organize camada por camada, a gente não consegue fazer ela sem antes fazer a energética. Tá legal? Vocês vão ver o porquê disso no próximo slide. Então, vamos começar a redistribuir os elétrons. A gente vai analisar aqui dois exemplos, tá? O primeiro é do átomo de cloro, que tem ali 17 prótons. Né? Ali nesse símbolo, 17, está na parte do número atômico. E número atômico, vocês vão lembrar, que é a quantidade de prótons desse átomo. Se ele tem 17 prótons e é neutro, ele também tem 17 elétrons. Então, para distribuir os 17 elétrons, a gente vai seguir as setas e somar as quantidades de elétrons até que dê 17. Então, se a gente começar ali, 1s2, já são 2 elétrons. Continuando no 2s2, já são mais 2 elétrons, o que já dá 4 elétrons. Depois, seguindo na seta, 2p6. Eu tinha 4 antes. Estou somando com mais 6 elétrons, já são 10. 3s2, já são mais 2 elétrons. Temos 12. E depois vem o 3p6, que daria 18. Mas, espera aí, 18 já passou dos 17. Então, o que a gente faz? A gente tira o total de elétrons que passou. Então, se eu queria 17 e eu somei 18, eu tenho que tirar 1, certo? Então, aquilo que era 3p6 vira 3p5 para fechar os 17 elétrons. Pô, mas professor, mas não tinha que ser p6? Não necessariamente, porque o P6, o S2, o D10 e o F14 são as quantidades máximas de elétrons que podem existir ali. Não quer dizer que tem que ser sempre 6, ou sempre 2, ou sempre 10, ou sempre 14.
No subnível P, por exemplo, pode ter P1, P2, P3, P4, P5 e P6, que é o limite. Ele nunca vai ter acima de 6 no subnível P. P7 não existe. S3 não existe. Então, esses valores, S2, P6, D10 e F14, são quantidades máximas de elétrons. Mas você pode ter neles, e vai ter em muitos casos, valores menores do que esses máximos nesses subníveis. Tá? Então, só para a gente poder só apresentar o que eu já falei a vocês, o número de elétrons corresponde ao número atômico, né? É permitido que um subnível tenha menos elétrons do que seu limite, né? Mas nunca vai ter mais do que o limite máximo, tá? E para o cloro, obviamente, a ordem energética vai ser igual à ordem geométrica. Por quê? Quando a gente olha ali, vê camada 1 com subnível S2, beleza? Camada 2 com subníveis S2 e P6, beleza? Camada 3 com subníveis S2 e P5, beleza? Então a gente tem ali as camadas uma depois da outra. Tá? Então, nesse caso do cloro, a ordem energética é igual à geométrica. Só que, para o titânio, nesse segundo caso aqui, vai ser diferente. Olha só, o titânio tem 22 prótons, então ele vai ter 22 elétrons. Então, ao seguir as setas do diagrama de Pauling, para somar 22, a gente vai ter uma distribuição que vai terminar em 3D2. Né? Se a gente for somar ali 1S2, 2S2, 2P6 e os números de cima, vai ficar 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 2 do 4S, 20, e esses 20 mais 2 do 3D, 22. Tá? Então, a quantidade de elétrons bateu direitinho com os 22 do titânio. Né? Lembrando que eu diminuí de D10 para D2 porque isso é permitido. Só que para o titânio, a ordem geométrica, a gente vai ter que reorganizar esses subníveis. Dessa forma, né? Vai ser camada 1 primeiro, depois a camada 2, depois a camada 3 e por último a camada 4. Né? O que acontece aqui é que a gente só reorganizou os subníveis por camadas. Mas não quer dizer, presta atenção nisso, não quer dizer que o subnível 4S tem mais energia que o subnível 3D, porque não tem, tá? Para seguir a ordem crescente de energia, a gente tem que seguir a ordem energética. Então, lá no primeiro exemplo do titânio, o 4S está antes do 3D. Isso quer dizer que o subnível 3D é mais energético que o subnível 4S, ok? O que a gente pegou para fazer a ordem geométrica foi somente esses subníveis da energética e separamos eles, organizamos eles por nível. Isso quer dizer que no nível 1, o titânio ele vai ter 2 elétrons, que é o S2. No nível 2, ele vai ter 8 elétrons, que é o S2 e o P6, da camada 2. Na camada 3, ele vai ter 10 elétrons, 2 no subnível S, 6 no subnível P e 2 no subnível D. E na camada 4 ele tem 2 elétrons no subnível S. Tá? Então, a ordem geométrica ela só reorganiza isso por camadas, mas não quer dizer que seja uma ordem de energia crescente, porque a energia crescente ela está na ordem energética. Tudo bem? Então, para distribuir elétrons dos elementos dos átomos neutros, seguir diagrama de Pauling bonitinho. Seguir essas setas é a parte mais importante, tá? Para íons, tem o mesmo princípio. A gente tem que seguir o diagrama de Pauling. Só que antes de distribuir os elétrons, a gente primeiro tem que descobrir quantos tem, né? Porque já que a gente lembra que um íon é uma partícula, uma espécie química que ganhou ou perdeu elétrons. Então, por exemplo, ali no cálcio, que tem 20 de número atômico, mas tem um íon 2+. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 20 prótons, certo? E se fosse neutro, teria 20 elétrons. Só que ele tem 2 prótons a mais. Né? Esse 2+ aí indica ter 2 prótons a mais. Então, automaticamente, esse cálcio ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele teria 20 se fosse neutro, ao perder 2, ele ficou com 18 elétrons. Então, a distribuição eletrônica do íon
ela não vai somar 20, ela vai somar 18, que é a quantidade real que o íon cálcio tem de elétrons, tá? E ela ficou do jeitinho que está ali, do 1s2 ao 3p6. Somando eles todos vai dar 18. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. E por último, mais 6, 18. Tá? Para íons negativos, é o mesmo princípio. Tem ali embaixo o bromo 35. Ele tem 1 menos na parte da natureza elétrica. Então, se ele fosse neutro, ele teria 35 elétrons. Por ter 1 menos ali destacado, quer dizer que ele tem um elétron a mais. Ou seja, ele ganhou um elétron. Então, de 35, ele agora passou a ter 36 elétrons. Então, a sua distribuição eletrônica tem que somar 36 elétrons. A quantidade real que tem de elétrons nesse íon. Então, ela ficou ali direitinho, como vocês podem ver, do 1s2 ao 4p6. Na hora de somar isso tudo, vai dar 36 elétrons, né? Ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, do 6 do 2p, 10. Com mais 2, 12. Com 6, 18. Com mais 2 do 4s, 20. Com mais 10 do 3d, já são 30. Com mais 6, 36. Beleza? Então, para a distribuição dos elétrons, a gente tem que obrigatoriamente seguir o diagrama de Pauling. Ele é a parte mais importante que a gente não pode deixar de lado nesse conteúdo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me escrevam. Tirem suas dúvidas, façam suas perguntas. E a gente se fala na próxima aula. Tá bom? Um abração, galera. Valeu!